Olá, tudo bom? César Cadmo aqui, prazer estar falando com você e nós vamos passar um tempo aqui importante, mas eu quero começar com uma pergunta que vai nortear aquilo que a gente vai conversar aqui. Pensa um pouco na sua vida. Quais seriam as coisas mais importantes para que você tivesse uma vida abundante? Pense em 4 coisas. O que seria mais importante para que você tivesse uma vida de abundância, de plenitude, nós poderíamos dizer uma vida feliz, uma vida de sucesso ou uma vida bem-sucedida, uma vida pela qual vale a pena, uma vida relevante. Quais seriam as 4 coisas mais importantes para você? Quais seriam os tópicos mais importantes que você gostaria de aprender, aos quais você se dedicaria, aos quais você investiria o seu tempo, os seus recursos, o seu propósito, o seu foco? Quais seriam estas 4 áreas? Será que não é uma importante pergunta? Não é um questionamento muito importante? Este tem sido o questionamento que eu tenho feito assim na minha caminhada, e é sobre isso que eu quero conversar com você, sobre isso que eu quero tratar, sobre isso que eu quero compartilhar contigo, tá bom? Bem, eu quero me apresentar melhor para quem não me conhece. Meu nome é César Cadmo e, na verdade, eu quero compartilhar com você algum depósito que a gente veio investindo, veio poupando, veio amealhando durante quase 20 anos. Primeiramente como pastor, como teólogo, né? Como alguém que tem trabalhado à frente de uma congregação já há quase 20 anos e lidado com demandas espirituais, com demandas psicológicas, com demandas do dia a dia daquele grupo local que a gente pertence e que a gente tem se envolvido. Eu também trago comigo um tempo também de mais de 10 anos de acompanhamento psicoterápico, como psicanalista, como aquele que tem se ocupado também dentro da comunidade, seja dentro do consultório, ou seja mesmo no acompanhamento de grupos e da minha própria comunidade, no âmbito psicológico, no âmbito emocional, psicoemocional, e a gente tem lidado com estas demandas também já há algum tempo. E, por fim, né, eu trago também informações, trago alguma experiência ao longo de quase 20 anos dentro da farmácia clínica, dentro da profissão de farmacêutico. E há muito tempo que eu venho questionando, venho me preocupando, me dedicando junto às pessoas que estão ao meu redor com essa pergunta: o que é importante? O que realmente vale a pena a gente se dedicar? A que nós devemos nos dedicar com foco? O que nós devemos evitar para que estas 4 coisas possam sobressair, possam funcionar e possam nos garantir uma vida abundante, uma vida relevante, uma vida que vale a pena, uma vida saudável do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicoemocional e físico, tá certo? E pensando nisso, né, e dentro dessa experiência presencial que eu pude desenvolver durante esses 20 anos, não estou aqui desprezando o resto da minha vida, eu estou com 47 anos, eu não estou desprezando o resto da minha vida de forma alguma, mas esses últimos 20 anos eu tenho me concentrado e me dedicado às pessoas dentro deste âmbito, dentro deste propósito, do que é necessário, do que está faltando, do que pode avançar na vida de um ser humano dentro de 4 ou das 4 áreas
principais da existência humana, tá certo? Existem várias áreas, nós poderíamos subdividir, mas eu acredito, e eu vou te explicar, que são 4 áreas principais com as quais você deve se preocupar e com as quais você deve tratar com muita diligência, com muita preocupação, com investimento, com foco, tá certo? Eu vou explicar isso direitinho. E dentro dessa minha caminhada, muito presencial e local, a gente tem sentido também o desejo de poder compartilhar isso de forma online, de forma nas mídias sociais. Eu, particularmente, nunca tive essa expertise, nunca tive esse dom e essa facilidade, né, de utilização das mídias sociais, das redes sociais, mas a gente está entendendo que chegou o momento da gente poder compartilhar esse tempo e da gente expandir a nossa comunhão, o nosso envolvimento com pessoas tratando destes assuntos ou destas 4 áreas, destes 4 pontos fundamentais, eu diria sagrados, da nossa vida. Beleza? Não precisaria eu dizer isso, mas que fique claro que eu não sou melhor do que você, eu não sou expert em todas as coisas, ninguém é, e qualquer pessoa que queira vender essa imagem, na verdade, está falhando com a sua sinceridade. Mas eu acredito piamente que eu vou poder servir você, compartilhar contigo, é o meu chamado, é o meu propósito e é a minha responsabilidade também. E agora eu vou fazer isso também de maneira online. Então, eu quero te convidar, tá certo, a participar daquilo que a gente quer apresentar para você. Tudo bem? Primeiro, eu quero apresentar a você esses 4 elementos, né? Fica fácil. São 4 coisas principais, 4 elementos principais da vida humana. Se você funciona bem nessas 4 áreas, então a sua vida está funcionando bem, você está tendo uma vida abundante, uma vida relevante. A primeira delas, eu vou apresentá-las em ordem hierárquica, da mais importante para a menos importante. A primeira é mais importante que a segunda, que é a terceira, e assim sucessivamente. A primeira gera a segunda gera a terceira e a terceira gera a quarta. A primeira sustenta a segunda, que sustenta a terceira, que sustenta a quarta. A quarta é importante para todas as anteriores, ela sustenta, ela traz sobrevivência, ela traz estrutura, assim como a terceira para as anteriores, a segunda para a primeira, e existe essa correlação entre elas. Quais seriam estes 3 assuntos ou estas 3 áreas? Desculpe, estas 4 áreas. A gente chama dos 4 elementos fundamentais para a nossa vida humana. Assim como a gente tem os 4 elementos, né? A água, o ar, a terra e o fogo, que são os 4 elementos que simbolizam toda a estrutura que nós vivemos, na nossa existência humana nós temos 4 elementos fundamentais. São eles, primeiro elemento, mais importante, são os nossos relacionamentos. Esse relacionamento ele tem 2 divisões principais: relacionamento com o que é divino, o divino é o espiritual, é o relacionamento espiritual, e o relacionamento, toda a série de relacionamento humano. A gente dá destaque ao relacionamento familiar, mas o relacionamento consigo mesmo, relacionamento com amigos, relacionamento profissional. Então, primeiro elemento, como se fosse a água, seria o elemento relacionamento. Beleza? O segundo elemento são os objetivos ou o propósito da sua vida. Alguém
que não tenha bons relacionamentos é uma pessoa problemática, é uma pessoa que sofre muito, é uma pessoa infeliz. Mas uma pessoa sem relacionamentos também não consegue desenvolver verdadeiros ou significativos propósitos. E uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa sem direção. Então, a segunda coisa mais importante para a vida humana é uma vida com objetivo, com propósito, com caminhos orientados. Veja bem, relacionamento é algo que você vai trabalhar a sua vida toda. Propósito, objetivo também. Os 4 elementos, assim como você precisa de água sempre, ar sempre, terra, fogo, você precisa de relacionamentos. Esses relacionamentos são mutáveis, são desenvolvidos, e os seus propósitos, seus objetivos também, eles são desenvolvidos à medida da sua caminhada. Beleza? A terceira coisa, o terceiro elemento dos 4 elementos mais importantes é a nossa saúde. É a nossa saúde. A saúde é como a terra mantenedora, ela é a estrutura sobre a qual nós vamos encaminhar, nós vamos caminhar com os nossos propósitos. Então, assim como a gente precisa da terra para nós nos estruturarmos, né, como seres humanos, a nossa saúde é o ambiente no qual nós estruturamos os nossos projetos. Nós precisamos de saúde para desenvolver os nossos projetos. Repare que a saúde ela vem para contribuir, para estruturar aquilo que nós vamos fazer. E o que nós vamos fazer, o nosso papel, tem a ver com os nossos relacionamentos. Os propósitos e os projetos que não têm a ver com relacionamento são vazios, não devem ser prioritários. E a saúde que não coopera para o alcance de objetivos, não coopera para o alcance de projetos, é uma saúde vã, efêmera, vaidosa e tola. O nosso 4º elemento, o nosso último elemento, para a gente deixar claro aqui que nós queremos tratar, é sobre o que seria o fogo, né? Comparativo ao fogo, que dá alcance, que muda, que é energia, são as finanças, é o dinheiro, ou nós poderíamos tratar do assunto prosperidade. Muito embora a prosperidade não se resuma só a dinheiro, mas tem como elemento financeiro a riqueza, o recurso, como o seu principal assunto. A prosperidade, são as riquezas, são os seus elementos materiais, a sua prosperidade, que trará alcance, trará sucesso para os seus empreendimentos. Você vai precisar desses recursos para lograr êxito, para dar manutenção, seja à sua saúde, seja aos seus projetos, seja aos seus relacionamentos. Então, 4 elementos principais: relacionamento, objetivo de vida, saúde e prosperidade. É sobre isso que a gente tem sentido o desejo no nosso coração de estar tratando, compartilhando, conversando com você e trocando essa ideia dentro de algumas programações que a gente quer apresentar através das mídias sociais. Legal? Da onde que eu tirei isso? Né? Da onde que vem esse insight, esse entendimento de que são 4 elementos que nós precisamos desenvolver na nossa vida? Bem, isso vem dentro de uma caminhada de meditação, de oração, de aprendizado, de reflexão, sobretudo, não exclusivamente, mas principalmente através das escrituras sagradas, tá certo? E eu tenho um texto aqui que eu quero ler com você para exemplificar, porque eu percebo que esse texto encerra os 4 elementos já na sua ordem de forma muito clara. E esse ensino está num livro de sabedoria, um livro escrito pelo homem
conhecido como o homem mais sábio que já pisou na terra. Um homem que foi visitado sobrenaturalmente pelo Espírito Criador, o Espírito de Deus, e lhe concedeu uma sabedoria sobrenatural. E eu quero ler um texto que está nesse livro de Provérbios, no capítulo 3. E ele começa dizendo assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, o teu coração guarde os meus mandamentos, para que, ou porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, o objetivo aqui do que ele está dizendo é que você tenha muitos dias e dias de qualidade. É sobre isso que nós estamos tratando. É sobre isso que nós queremos falar. A vontade de Deus, o propósito de Deus é que você possa viver e viver os teus dias aqui, que não são eternos, seus dias aqui têm uma contagem limitada, mas que você viva o máximo possível e com vida e paz. Há muita diferença entre você viver e você viver com qualidade e paz, não é verdade? Então ele vai dizer aqui, no versículo de número 4, ele diz assim, você achará graça, bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Primeira coisa para você viver bem e com paz é você achar graça e bom entendimento aos olhos, primeiro, de Deus, segundo, do homem, seja ele qual for. Relacionamento. Primeira coisa que nós precisamos atentar, vamos precisar desenvolver, é a habilidade de bons relacionamentos. O relacionamento vai definir a sua essência. A segunda coisa que o texto vem dizendo é o verso de número 6, diz que nós devemos reconhecer o propósito de Deus, reconhecer Deus na nossa vida, para que Ele organize e endireite os nossos caminhos. O nosso caminho precisa ter direção, objetivo, correção. Isso é um grande desafio para todos nós. Isso é uma grande caminhada, uma grande necessidade de cada um de nós. Nós precisamos atentar para isso. Qual o melhor caminho a seguir? Qual o meu objetivo? Por que ir por aqui e não por aqui? São estas decisões que definem o sucesso da nossa vida, definem a qualidade da nossa vida, definem a relevância da nossa vida, definem também aquilo que nós vamos poder dizer que a gente venceu ou não venceu. São os nossos objetivos, são os nossos caminhos, são os nossos propósitos. É o segundo elemento. Depois vem o terceiro elemento, que fala no versículo 8. Eu estou pulando alguns versículos, mas a gente vai ter tempo depois para se debruçar novamente nesse texto, em outras coisas, em outros raciocínios, em outros conhecimentos. E o versículo 8 traz assim: isto será saúde para o teu interior e medula para os teus ossos. Ele diz no versículo anterior que nós devemos nos apartar do que é ruim, para que nós possamos ter uma saúde que vai do nosso interior aos nossos ossos, e é o terceiro elemento, saúde. Nós precisamos ter saúde. Saúde mental, saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde física. É o terceiro elemento. E último versículo aqui que eu quero para a gente confirmar, né, esses 4 elementos, é o versículo 10 que diz: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É uma vida de abundância. O que é abundância? O que é prosperidade? É você ter em abundância aquilo que é necessário para você desempenhar o seu papel na sua caminhada. Aquilo que é necessário para você cumprir o teu propósito. Aquilo que é necessário
para você ter uma boa saúde, aquilo que é necessário para você ter relacionamentos de qualidade. O que for necessário, Deus quer dar para você. E você tem a responsabilidade também de buscar e de focar. O quarto elemento, então, é prosperidade. Legal? Então eu quero deixar esse texto para você, Provérbios capítulo 3. Nós lemos até o versículo 10. E a gente vai, através das nossas mídias, né? Você vai encontrar através do @CésarCádimo, ou César Cádimo Oficial, o compartilhamento de temas, de assuntos, às vezes na área médica, às vezes na área psicanalítica, que são nossas formações, na área pastoral, conhecimentos, insights, né? A gente vai poder compartilhar algumas coisas, algumas chaves, alguns conteúdos que nós acreditamos que vão servir você nestas 4 áreas. O que eu gostaria de já deixar dessa conversa, né, para você? Você tem focado nestas 4 áreas da sua vida? Como estão seus relacionamentos? Segunda coisa, quais são seus propósitos, seus objetivos, seu chamado? Eu não estou dizendo que tudo isso a gente já nasce sabendo. Eu não estou dizendo que tudo isso já está revelado para você. Mas eu estou dizendo que desde o momento que você começa a adquirir consciência, autoconsciência de si mesmo, são perguntas fundamentais. Como estão os teus objetivos? Você está aqui para quê? Qual o seu propósito? Qual o seu projeto? Onde você quer chegar? Terceira coisa, você cuida da sua saúde? Você faz com que o seu corpo seja de fato templo desse agir, desse propósito, desse relacionamento, deste objetivo da sua vida? O seu corpo serve a isto? Você cuida da sua saúde porque você tem esta responsabilidade? Você nutre o seu corpo desta forma ou com este parâmetro, com este objetivo? E quarto, por que você quer ser próspero? Você tem se preocupado em ser próspero? Você é uma pessoa que tem abundado nos seus recursos? Eu não estou dizendo que eventualmente você não possa estar passando uma situação difícil. Eu não estou dizendo que você eventualmente esteja procurando discernir e ter alguma revelação nessa área e quem sabe até no momento que você se encontra seja um momento de escassez, mas você tem um coração próspero, você tem uma visão próspera, você tem um objetivo próspero, você quer abundar para alcançar uma vida relevante, uma vida que faz sentido nos seus relacionamentos, nos seus projetos de vida. Você quer abundar, você quer avançar financeiramente com esta fidelidade, com este entendimento? Eu quero deixar essa pergunta. Como estão os teus 4 elementos? E eu quero te convidar a gente estar junto. E a gente vai em breve trazer um novo vídeo onde a gente vai expor um início de programação que eu gostaria muito que você participasse, se for possível, onde você vai poder interagir com a gente, porque eu tenho certeza que você não tem só a aprender comigo, você também tem muito a ensinar e a compartilhar. Tá certo? Um grande abraço, foi um prazer estar me apresentando aqui, a gente vai estar trazendo coisas importantes, eu acredito que de alguma forma a gente vai estar avançando nessa caminhada. Beleza? A gente vai estar falando dos 4 elementos através desses canais César Cádimo Oficial. Um abraço e até lá!